Clube Agrocast, um clube de relacionamento, informação e boas histórias, em formato podcast. Olá pessoal, bem-vindos aí ao Clube Agrocast, o Clube Agro, que é um clube de relacionamento, informação e boas histórias também, agora em formato podcast. Aqui no Congresso da Andave, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, aqui em São Paulo, na capital, esse encontro maravilhoso, nesse espaço maravilhoso do Clube Agro Brasil aqui, recebendo cliente, recebendo gente que vai ser cliente e discutindo aí como tornar o agro mais positivo, mais produtivo e cada vez com margens melhores para todos os atores da cadeia. E o assunto dessa vez, esse episódio aqui, é o novo comportamento do produtor, gente. Tudo muda mesmo, não para de mudar, a gente tem que estar sempre conversando sobre isso para todo mundo tentar ficar o mais sintonizado possível. E a gente vai bater esse papo aqui, a gente trouxe o José Ovidio Bessa, que é o CEO em residência do grupo do fundo Aqua Capital. E a gente vai contar com a nobre ajuda aqui do grande Lucas Scalise, ele que é especialista em comunicação do Clube Agro Brasil. Em primeiro lugar, o Lucas e o Ovidio, obrigado pela presença aqui. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde aqui na Andave, conseguir conversar e contribuir um pouco da experiência que a gente tem aí no agro, né? Principalmente o que está mudando na cabeça do agricultor brasileiro, como que ele está vendo os desafios e que futuro que ele está buscando aí para o negócio dele. Perfeito, maravilha. Obrigadão, tá, Lucas? Obrigado, gente, pela presença. Valeu, vamos lá, gente, vamos começar então. Eu vou perguntar já pro vídeo que eu fiquei sabendo antes aqui da gente começar esse papo aqui com a presença de vocês, tá me falando que é de Ituverava, uma cidade que eu conheço desde criança, já morei lá pertinho, né? Conheço bem, um lugar super gostoso e uma cidade cada vez mais integrada ao agro, muito mais do que a época que eu era criancinha, né? Isso há 40 anos já. E ele fez agronomia lá em Ituverava, né? Agronomia e hoje está num fundo que investe, acredita demais nos bons resultados que o agronegócio brasileiro tem conseguido. Queria que você desse uma geral no fundo, né, para falar onde é que ele hoje está inserido e ajudando aí a melhorar a rentabilidade de todo mundo. Não, legal. Bom, hoje o Aqua Capital é o maior fundo de private equity no setor agro, é o fundo que mais investe no setor agro. Nós temos diversas empresas ligadas ao agronegócio, indústrias, né, desde produção de produtos biológicos, temos a parte de sistema de distribuição, né, o AgroGalaxy, na parte de alimentos também, recentemente a Genesi, que é a parte de produção de peixes, né, e filés de tilápias. Então, nós vivemos o agro em diferentes aspectos, em diferentes segmentos, né? É um fundo que acredita muito no agro, está se tornando hoje o maior fundo aí da América Latina voltado ao agronegócio. Então, perfeito. Queria perguntar para o José Ovidio, né? Nosso tema aqui é do novo comportamento do produtor. E eu queria saber assim, como é que está a visão do fundo, da Aqua, né? Mas do mercado também, como você pode falar, para esse produtor, como é que ele está se adaptando às mudanças, se ele está aceitando bem, o que é que tem de mudança acontecendo que é possível ver o produtor querendo, aderindo? Bom, hoje eu falei um pouco do Aqua aqui na América do Sul, mas nós temos também investimentos nos Estados Unidos, né? Recentemente nós compramos um distribuidor americano. E por que eu estou falando isso? Para pegar um link, né, do agricultor brasileiro com o agricultor americano, né, que era tido como o benchmarking, né? Exatamente. E eu vou falar que ficaram para trás assim, big way aqui, né? O Brasil conseguiu superar isso, né, em termos de produtividade, em termos de absorção de tecnologias. Um bom exemplo disso é a adesão aos biológicos. O Brasil está anos-luz na frente dos Estados Unidos no uso de biológicos, no desenvolvimento de produtos biológicos, né, na utilização. O agricultor brasileiro, ele aprendeu a conviver com as barreiras internacionais, e essas barreiras muitas vezes estão no lado fitossanitário, e que exige do agricultor brasileiro mudanças radicais em termos da forma de produzir,
produzir com muito mais sustentabilidade, né, uma agricultura buscando uma agricultura regenerativa. E isso tem feito, né, juntamente com a nova geração que está chegando no agro aí, uma conscientização de como produzir da melhor forma possível, conviver de uma forma harmônica com a natureza, né, sem impactar tanto a natureza, tirar o sustento, produzir e alimentar o mundo. O Brasil teve um papel fundamental aí durante a pandemia. Se não fosse a agricultura brasileira hoje, o mundo teria passado fome. E foi um trabalho assim, louvável, né, do agro, né? Criou-se até o slogan, o agro não para, e é exatamente isso. O que o agro fez foi fantástico e isso hoje está sendo reconhecido mundo afora. Você sabe, Zé Ovidio, você está falando da parte que é a parte bem positiva e é totalmente concreta, realmente, né? Agora eu queria te perguntar, que desafio que esse cabra tem, que é um comportamento que é um pouco mais complicado, talvez, você que vai comentar, seja um pouco mais complicado de alterar, que é mais como figura, né, como ser humano, mas principalmente a imagem que a gente ainda tem diante da sociedade, que ainda permanecem uns chavões, umas imagens que são deturpadas, que não correspondem à maneira como o agricultor às vezes cuida da própria terra dele, né? A sociedade tem uma mania de pensar de que ele maltrata do próprio ganha-pão dele, né? Isso aqui é mais complicado, pega bem o bicho aí, né? Isso, o que a gente vê no agro, como qualquer setor, você sempre tem empresas assim extremamente profissionais, que são fantásticas, exemplos, e como empresas ruins, né? O agro, você tem agricultores fantásticos, né? Pessoas que têm essa responsabilidade de produzir com sustentabilidade, e mas isso tem mudado muito e tem reduzido Você tem demais. sentido isso? Mas demais, Tá. demais. A conscientização pegou não só por questões de leis, né? Porque, cara, não pega bem mais, né? Não pega bem, e nem entre os agricultores, né? Essa pessoa ela é excluída do grupo, né, se não praticar uma agricultura sustentável, se não praticar um negócio consciente. Então, isso tem mudado a consciência, né, dos agricultores, aquela questão extrativista principalmente, né, de retirar da natureza sem aportar nada, isso tem mudado. Ainda existem exemplos negativos, mas isso tem reduzido demais. A gente tem visto isso, a gente interage com todas as regiões produtoras do Brasil. Nós estamos em todos os 4 cantos do agro no Brasil, através das nossas empresas, e a gente tem notado essa mudança substancial nisso. Hoje não tem mais espaço para esse tipo de agricultura no Brasil, né? Não consegue mais fonte de financiamento, o cara está travado a tudo, até para comprar o insumo a produção dele também vai ficar muito difícil. Então, com isso e toda a pressão que o próprio agro está fazendo nesses agricultores ruins aí, a tendência é eliminar isso. É um vigiando o outro, né? A cadeia ajuda a vigiar no sentido de só fazer bom trabalho, né? Exato, porque nós estamos falando de imagem. Exatamente, e quando imagem. acontece isso, ninguém quer saber se é de algum... É do agro. Então é a imagem do agro que vai ser lesada com isso, né? Então nós mesmos temos que nos policiar e tem que colocar e evitar esse tipo de agricultura no Brasil. Isso até fornecedores de insumo, né? Nós somos fornecedores de insumo. Então nós temos muito cuidado para quem fornecer e para quem dá crédito de acordo com a qualidade da agricultura que essa pessoa está exercendo. Porque a sociedade moderna vê assim como se você fosse um coadjuvante de uma coisa errada feita, né? E ela está certa em fazer isso. O agricultor é que tem que defender melhor o que ele faz de correto. Eu acho que é isso, né? O que você pensa, Dawson? Não, é total. É a mesma coisa de você comprar coisa roubada. Exato. Você não foi o cara que roubou, mas você está combinando com aquilo, né? Então, é exatamente isso que a gente tem que evitar, é exatamente isso que a gente policia, né? Tem toda essa responsabilidade, o ESG é muito forte em todas as empresas nossas. As empresas nossas são premiadas quase todos os anos aí por essa questão dessa política de ESG aí. Então o fundo, quando ele entra numa empresa, uma empresa geralmente familiar,
né, a transformação que o fundo faz nessas empresas em Da termos profissionalização. de profissionalização, conscientização, né, o impacto que ela causa na sociedade em volta, né, isso para nós é importantíssimo. Eu queria falar da agricultura regenerativa, né, que você conhece e citou aqui também no papo. Ela é uma coisa que eu vejo muitos agrônomos, o pessoal do agro comentando muito forte, né, como se fosse uma bola da vez. E isso vem ganhando mais corpo aí nos últimos 2, 3 anos, né, vem ganhando mais forma. Quando você, José Ovidio, quando você começou a ouvir falar sobre isso, ou teve maior consciência de que isso seria uma bola da vez, seria uma tendência no agro? Porque até um tempo atrás ninguém imaginou que seria possível, né, produzir com esse nível de sustentabilidade, de cuidado e ainda manter a produtividade, né? E quando é que você toma consciência disso, desses cuidados e da produtividade que isso pode trazer também? Olha só, o Brasil ele é muito pioneiro nisso, né? O sistema plantio direto, nós estamos falando de coisa de mais de 50 anos. Essa é uma prática assim, de agricultura regenerativa. É um exemplo de agricultura. A agricultura regenerativa não é o uso do biológico. Plantio na palha, né? Não é o plantio na palha só, mas é um conjunto de ações que você faz para impactar o menos possível a natureza e para evitar, né, que você perca potencial produtivo naquela área e precise desmatar mais áreas para produzir mais. Então o que você tem que fazer é escalar a tua produtividade na mesma área. E para escalar a produtividade na mesma área, você precisa ter um solo com vida, você precisa ter um solo com micro-organismos, você precisa trabalhar isso de uma forma consciente para que a produtividade volta a acontecer em alta escala, né, nessa área. Então, está muito ligado a isso. A agricultura regenerativa são várias práticas, né, combinadas que trazem essa agricultura sustentável. O plantio direto é a mais conhecida e o Brasil é pioneiro nisso. Há mais de 50 anos vem se praticando isso no Brasil, que é a conservação do solo. É um solo que você, toda vez que você gradeia uma área... É uma agressão muito forte, né? É uma agressão muito forte, você está pegando aquele carbono que está fixado no solo e jogando aquilo para a atmosfera. Então você está poluindo tão quanto uma indústria, o transporte, né? Ou até mais, porque aquele carbono que está estocado você está jogando ele para a atmosfera. Então evitar esse tipo de ação faz com que você mantenha aquele carbono fixado no solo. Então esse é um ponto, trabalhar com micro-organismo, melhorar aquela biota, porque aquela biota é importantíssima para o desenvolvimento radicular e o desenvolvimento radicular é importantíssimo para a fixação do carbono. Então está tudo interligado, é uma harmonia muito grande, né? E a conscientização do produtor está muito forte nisso. E agora outra ação de negócio também, e que vai nesse mesmo sentido, do plantio direto que você citou, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, né? Que proporciona novos ganhos para o produtor e ajuda a manter a riqueza do solo, essa que você está destacando, né? Com certeza, né? Eu sou pecuarista também, eu tenho fazenda de gado e a transformação que a gente está vivendo na pecuária é tão intensa quanto na agricultura. É aquela questão de você ter meia cabeça por hectare, acabou. Hoje, se você tem que trabalhar com 5, 6 cabeças por hectare, com uma produtividade mais intensa, e essa combinação lavoura, pecuária e floresta é fantástico para você, porque tudo aquilo que está no sistema, que o próprio o gás emitido pelos bovinos, né, você está sequestrando isso através dessa integração com a pecuária e com a floresta. Então vira um sistema muito equilibrado e é um grande sucesso que o Brasil tem. Que maravilha, né? Eu não gostaria de a gente acabar essa conversa sem tocar num outro assunto. Aqui o Lucas me corrija que se eu estiver falando bobagem, gente, que você citou as 3 letras, né? ESG. E você falou a respeito de um trabalho amplo, né, a ser feito aí dentro de lavoura para que seja um trabalho bem feito e sustentável. A gente tem um pedacinho das letras que faz referência às pessoas que trabalham na propriedade, né, os colaboradores das fazendas e
também a ajuda que os produtores têm como cidadãos de uma comunidade, de uma cidade. Quer dizer, existem vários aspectos legais que eu conheço, eu queria saber se você conhece mais, que é trabalho inclusive de adoção de creche, adoção de lugar que recebe gente necessitada. Quer dizer, uma participação comunitária ativa, além de levar alimentação e produto de saúde e conforto, né? Gente, isso é fascinante. Se vocês pegarem os últimos números, né, do IBGE, as cidades que mais cresceram, as cidades que mais desenvolveram, 100% é agro. Então, a melhor qualidade de vida, o melhor benefício, a riqueza, né? Hoje o Centro-Oeste está crescendo assim, numa velocidade quase 3 vezes maior que o Sudeste, as outras regiões. Isso é agro. Então isso aí, essa transformação toda, ela veio através do agro. E a vocação brasileira para o agronegócio é uma coisa inquestionável no mundo. E o Brasil tem que usar isso. E o agro é um grande parceiro da sociedade brasileira, não só na geração de riquezas, né, quase 25% do PIB brasileiro, PIB, né, isso, mas também nessa questão de desenvolvimento humano, de qualidade de vida, né, cuidar da população que está em torno. Então, hoje o agronegócio ele é visto dessa forma. Eu conheço cidades, vocês falam de Nordeste, ou Nordeste isso, vocês têm que visitar Petrolina. Petrolina é um negócio... Polo de frutas é uma coisa fantástica. Então, o que se desenvolveu lá naquela região de Petrolina é um negócio fascinante. A qualidade de vida... exportação, né? Falta mão de obra em Petrolina. Então, você fala assim, poxa, tem muita gente desempregada no Brasil. Em Petrolina falta mão de obra. E está no Nordeste. E é um polo, altamente tecnificado. Ô Zé Ovidio, você sabe que você o Zé Ovidio colou sem saber o início, ou talvez ele saiba até, né? Um início da palestra do grande professor Marcos Fava Neves, que eu assisti a uma palestra dele, que ele começa a palestra com 2 fotos. 2 fotos aéreas da cidade de Sorriso há 30 anos e no ano passado. Então ele olha e fala assim, gente, eu normalmente quando me falam a respeito do agronegócio fazer mal para o Brasil, que eu escuto bastante, eu mostro essa foto e falo assim, ó, o agro faz isso aqui, ó. Dá uma olhada como é que era Sorriso há 30 anos e como é que é agora. E não foi só pondo alimento em supermercado, não. É escola, é farmácia, é agência de banco, é escola para aluno, é um monte de coisa do comércio movimentado com o dinheiro que veio da roça, né? Exatamente. Então, o que o agro proporciona para o Brasil hoje, para essas cidades, para esse ESG, é um negócio fascinante. E como o agricultor brasileiro é muito cobrado, principalmente com tarifas que países como a Comunidade Europeia coloca nos produtos brasileiros, para barreira de entrada, porque não consegue competir com o Brasil, o agricultor passou a ter uma consciência que falou assim, eu não posso errar aqui. Eu tenho que produzir da melhor forma possível para ninguém ter o que falar em relação à sustentabilidade do meu negócio. Então, isso já é uma realidade para o agricultor e o agricultor tem buscado isso. É impressionante como é a abertura para novas tecnologias que o agro tem. Perfeito. Maravilha. Vamos dar mais uma. Vai mais uma, tá então. me apertando Vai mais aqui, uma. o grande Vai Lucas, mais que é o uma. comandante aqui do Clube Agrocast. A gente tem o tempo, mas só um mas finalzinho, vai mais uma. pra gente Aproveita o José Ovidio. Porque é umas coisas que eu estava pescando aqui no Congresso da Andara. Gente, um problema apontado como problema grave para o agronegócio, não é só do agronegócio, tá? Que é o problema ele estava falando a respeito de trabalho, é o problema de mão de obra qualificada. Ele falou de Petrolina e tem gente no Brasil inteiro precisando de gente capaz para trabalhar em distribuidora de insumos, em revenda em indústria e não consegue alcançar. Gente competente, gente com energia para o trabalho. E existem agora cada vez mais oportunidades de estudo dirigidos, educação dirigida dentro do agronegócio para gente que queira ser profissional do setor. Isso é muito bacana porque isso é ESG também, né, para o lado da educação e formação do jovem. Né? Não, com certeza. São várias empresas que montaram suas universidades para transformar essa mão de obra. Eu mesmo fui CEO de uma empresa que nós criamos a nossa universidade para pegar essas pessoas, educar, ajudar na educação dessas pessoas, posicionar, dar qualificação para elas, né, trabalhar e vir engrenar no agronegócio. Então isso aí é um negócio que a iniciativa privada tem feito
em grande escala no agro. E junto com instituições educacionais como Ribeirão Preto, agora que acaba de criar uma universidade. Exatamente. Só com cursos dirigidos para o agronegócio. Que bacana, né? É isso. Porque tem essa carência. O agro vem crescendo de uma forma assim absurda e falta gente. Que coisa. Então vamos, gente, vamos estudar, vamos aproveitar essas boas oportunidades para melhorar ainda mais todo o resultado e a consequência que o agronegócio consegue fazer para a sociedade brasileira. E não é só comendo, não. Como eu já falei, é produto que leva conforto, produto que leva saúde e também que leva o quê? Leva avanço do comércio, avanço nos empregos, avanço na renda das famílias. Isso é muito bom para todo mundo. Eu queria agradecer demais a presença do Lucas aqui do Clube Agro Brasil, o grande comandante aqui do Clube Agro Cast, que está começando aqui no Congresso. Está começando no Congresso. Mas eu só sou comandante quando você não está aqui. Porque quando você está aqui, você domina e é para isso que eu te chamo. É para isso que eu te chamo. Seja quem for que comandar, a gente está comandando bem por quê? Porque está ouvindo gente que sabe do que fala e fala muito bem. Queria agradecer você, Zé Ovidio Bessa, pela presença aqui. Gente, é um prazer, né? Divulgar o agro e principalmente o que o agro vem fazendo para o Brasil é um prazer muito grande. Que bacana, gente. Ó, vocês viram aí, foi o bate-papo. Obrigado, Zé Ovidio, obrigado ao Super Lucas. Foi o bate-papo aí sobre a mudança de comportamento do produtor rural brasileiro. Mas tem mais assuntos a serem debatidos aqui no Clube AgroCast. Você vai ver, aí esteja ligadinho direitinho nas redes sociais. Tá bom? Um abraço.